Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda aula sobre a Grécia Antiga, tratando da sociedade e da cultura. Então, na aula passada, nós vimos um pouco da sociedade grega, a divisão dos grupos. Nesta aula, nós vamos falar na parte mais sobre a cultura grega, especificamente sobre a religião e a filosofia grega. Então, vamos lá para os nossos slides. Então, vamos começar com a religião e a mitologia grega. Bem, o primeiro ponto que nós temos que saber sobre a religião dos gregos é que eles eram politeístas, portanto, eles acreditavam em vários deuses, em uma infinidade de deuses, centenas, milhares de deuses diferentes, tá certo? E um outro ponto importante é todas as histórias que envolvem os deuses gregos, que tratam dos deuses gregos, nós hoje chamamos de mitologia, tá certo? A mitologia são tentativas de se encontrar respostas para o funcionamento da vida, da natureza, dos fenômenos da natureza, através das divindades. Tá certo? Então é uma tentativa de encontrar respostas a partir das divindades. Mas nós, quando falamos de mitologia, nós sabemos que são histórias criadas, são ficcionais. Mas o que eu quero que vocês saibam, e não pode esquecer, é que para os gregos isso não era mitologia. Para os gregos isso era tudo que se falava dos deuses era a mais pura verdade. Eles acreditavam verdadeiramente naquilo que eles pregavam e anunciavam sobre os seus deuses, tá certo? Então, para nós sabemos que consideramos uma história ficcional, inventada, criada para tentar responder à natureza e às coisas da vida, mas para eles era a mais pura verdade. Então eles tinham uma infinidade dos deuses. E como são muitos deuses, nenhum deus vai se sobrepor aos demais. Eles estão basicamente no mesmo nível. Existia lá uma certa hierarquia, tinha os deuses do primeiro escalão, que eram os mais poderosos, mas enfim, todos eles tinham alguns poderes, tinham algumas qualidades, alguns atributos que colocavam eles todos basicamente no mesmo patamar. Então, um outro detalhe importante sobre a mitologia grega e as histórias dos deuses gregos é que eles eram semelhantes aos humanos. E essa semelhança ela era semelhança física, portanto, eles se pareciam com os seres humanos fisicamente, tá certo? A aparência. Inclusive, alguns deuses, segundo a mitologia grega, vinha no meio dos seres humanos, descia na terra no meio dos seres humanos, conversavam, se relacionavam com os seres humanos e ninguém percebia, tá certo? Então, eles conseguiam disfarçar, a aparência deles era parecida com a dos seres humanos. Então, era possível até se misturar com os seres humanos. E também tinham semelhança nas maneiras de agir. Então, as ações desses deuses eram parecidas com os seres humanos também. E os sentimentos eram semelhantes. Então, os deuses, assim como os seres humanos, sentiam ciúme, sentiam raiva, se apaixonavam, tinham inveja. E todos os problemas que esses sentimentos podem causar no ser humano causavam nos deuses também. Só que, claro, aí numa forma mais ampliada, já que eles são mais poderosos e assim por diante. Então, por conta de sentirem ciúmes, raiva, inveja, eles também às vezes eram muito vingativos. E em alguns em alguns momentos, eles partiam inclusive para a violência, para o ataque, assim como o ser humano também faz. Então eles brigavam, inclusive, entre eles. Faziam disputa entre eles e brigavam entre eles. Só que essas brigas dos deuses sempre são coisas imensas, colossais, enfim. Em alguns casos, dependendo da personalidade desses deuses, eles também trapaceavam, enganavam as pessoas para obter vantagem. Não só os humanos, mas principalmente outros deuses. Tá certo? Então, se eles pudessem trapacear, eles trapaceavam. Embora que para eles, dependendo da situação, o que para nós é considerado trapaça, para eles não. Então, na mentalidade do grego, e é claro que isso se reflete nos deuses, tudo que se puder fazer para ter benefício não é considerado um erro, não é considerado necessariamente uma trapaça. Isso é sinal de inteligência, de esperteza, tá certo? Para nós, isso pode ser considerado uma trapaça, tá certo? De tentar, enfim, prejudicar alguém para tirar a vantagem própria, né?
Agora, o que define um deus? Um dos pontos que mais importantes para distinguir os deuses dos demais seres é que eles eram imortais, certo? Eles não morriam. E os gregos acreditavam que eles viviam no topo do Monte Olimpo. O Monte Olimpo é um dos montes mais altos da Grécia, certo? Então eles acreditavam que os deuses moravam lá no alto do Monte Olimpo. Bem, uma outra característica da religião grega é que eles acreditavam em destino, que o destino de todos os seres humanos já estava traçado, portanto, você fugir do seu destino era perder tempo. E todas as vezes que alguém tentava fugir do destino, ele era levado para o seu destino. Ou seja, vamos supor que alguém, de alguma maneira, descobrisse que ia morrer numa determinada data. Quando ele descobre que vai morrer naquela determinada data, se ele tentar fugir desse destino, tentar fugir da morte, tudo que ele fazer vai levar ele a morrer exatamente naquela data. Então não adianta fugir do seu destino. Tudo já está traçado, tudo já está escrito. Então fugir não vai resolver absolutamente nada. Tá certo? Bem, já que o destino está traçado, poderá ter divindades que já saibam o que acontecerá no futuro. Portanto, o ser humano poderá consultar essas divindades para saber o que vai acontecer no futuro, uma vez que já está tudo desenhado, já está tudo estabelecido, já está tudo traçado. O destino já era conhecido pelas divindades. E eles, de fato, faziam isso. Para onde que eles buscavam essas respostas? Nos oráculos. Então, tinham templos que eram chamados de oráculos, onde eles iam para fazer consultas sobre o futuro, sobre as coisas que eles deveriam fazer ou não. Tá certo? O oráculo mais famoso da Grécia era o oráculo de Delfos. Esse era o mais movimentado, era o mais procurado, onde lá havia então divindades que poderiam dar respostas aos seres humanos sobre coisas que ainda iam acontecer. Respostas sobre o futuro. Além dos deuses, eles também acreditavam em semideuses ou heróis. Semideuses e heróis é a mesma coisa para os gregos. Quem são esses semideuses? São filhos dos deuses com os seres humanos. Lembra que eu disse que muitos desses deuses desciam entre os humanos e tinham contato com os seres humanos, inclusive tinham filhos. E aí, esses filhos vão nascer com características especiais, como, por exemplo, uma super força, como é o caso do Hércules, por exemplo. Então, ele tinha uma característica diferenciada dos seres humanos, mas ele era mortal. Então, por que ele não é considerado um deus? Ele é mortal, certo? Portanto, por conta de ter alguns poderes, ele é considerado um semideus. Então, temos exemplos aí de Hércules, que eu acabei de citar, e também Teseu, certo? Bem, chegará um momento que essas respostas que a mitologia vai dar, que a religião, que a religiosidade, as divindades vão apresentar, não vai servir para os gregos mais. Todas as explicações, todo mundo quer explicação para o mundo, para a vida, para a natureza. Então, por muito tempo eles vão usar a resposta da natureza, a mitologia. Então, os deuses são responsáveis pelos fenômenos da natureza. Os deuses são responsáveis em interferir na vida dos seres humanos. Então, eles vão usar a mitologia como resposta. Mas vai chegar uma hora que eles não vão aceitar mais essas respostas mitológicas, sobrenaturais. Eles vão buscar respostas racionais a partir do intelecto do ser humano, da racionalidade humana. E aí eles vão criar a chamada filosofia, muito importante, e nós usamos e estudamos até hoje. A palavra filosofia ela pode ser traduzida como amor à sabedoria. Na palavra filosofia temos a junção de duas palavras gregas, philo, que significa amor, e sofia, que é conhecimento, sabedoria. Então, amor à sabedoria, tá certo? E busca, então, respostas a partir já da racionalidade. Não aceitam mais as respostas pela divindade. Em Atenas é onde vai se destacar os principais filósofos. Então, os cidadãos atenienses, como tinham tempo, né, já que os escravizados faziam a maior parte do trabalho, tinham tempo para pensar sobre a vida, sobre os fenômenos da natureza, sobre as divindades e colocar em questionamento as divindades. Então, foi em Atenas que viveram importantes filósofos, como, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, dentre outros. Esses três são os mais famosos desse período da Grécia Antiga. E vocês, se já não ouviram falar, ouvirão em algum momento bastante na disciplina de filosofia, tá certo? Bem,
Quando a filosofia nasce, ela tenta responder todos os fenômenos da natureza. Não existia uma divisão das ciências como nós temos hoje. Então não se separava, por exemplo, a biologia, da botânica, da química, da física, dentre outras áreas do conhecimento, da própria história, tá certo? Não havia uma divisão. O filósofo ele tinha que estudar tudo isso. Ele tinha não. Ele buscava conhecer tudo isso. Ele tentava buscar tudo isso. Tá certo? Quando ele tinha uma facilidade em uma determinada área, ele se concentrava naquilo, mas eles estudavam todos os fenômenos da natureza possível. Então, dedicavam também à matemática, porque a matemática é uma fonte de respostas racionais, lógica, tá certo? Ela ajuda a obter resposta de forma racional e que foge das respostas a partir da mitologia, da divindade. E também se dedicavam bastante ao estudo dos astros, da astronomia. Então, a partir de agora, as explicações elas devem ser buscadas no ser humano e na natureza. Então, eu tenho uma dúvida sobre um fenômeno da natureza, sobre alguma coisa relacionada à vida. Onde que eu busco resposta? No próprio ser humano ou na natureza. Eles têm que dar conta de dar a resposta, tá certo? Já não vou mais buscar a divindade. E se eu não encontrar a resposta, eu tenho que me contentar com a falta dela. Mas eu não vou usar mais aquele apoio de que um determinado Deus fez, que uma determinada divindade fez, tá certo? Então eu vou insistir na busca pela resposta até que eu encontre uma que me satisfaça, tá certo? Então aqui nós vamos terminar a nossa segunda aula. Na próxima aula nós ainda vamos continuar falando da cultura grega, de alguns elementos da cultura grega que permaneceram até os dias de hoje e é muito importante para nós.